Olá, alunos, aqui quem está falando é o Ricardo, professor de Geografia, e eu vou iniciar aqui a segunda parte da aula sobre a origem da União Europeia. Esta aula é um projeto de parceria com a professora Jéssica, referente ao ano letivo de 2020 da Escola Municipal de Ensino Fundamental Sérgio Millier. Então aqui nesse mapa nós temos a última formação da Comunidade Econômica Europeia, a Europa dos 12, até o ano de 1991. Aí no ano de 1991 vai ser assinado o Tratado de Maastricht, que vai criar a União Europeia. Então a Comunidade Econômica Europeia deixa de existir e passa a se chamar União Europeia. A União Europeia é um bloco econômico do tipo União Econômica e Monetária, diferente da CEE, que era um mercado comum. Ela vai adotar esta bandeira aqui, azul, que é usada até hoje como a sua bandeira oficial. E esses aqui são os países que originalmente a fundaram. São a Europa dos 12, tá? Então aqui eles vão adotar União Econômica e Monetária, onde eles vão adotar uma moeda comum, que é o euro. Porém, de início, em 91, o euro era usado apenas para trocas comerciais entre os países membros da União Europeia. Somente no ano de 2002 que o euro foi posto em circulação entre os países membros, né? E aí os cidadãos da União Europeia puderam utilizar o euro como uma moeda corrente. Porém, nem todos os países da União Europeia aceitaram usar o euro logo de cara. Alguns países não aceitaram trocar sua moeda nacional pelo euro. Gradativamente, muitos desses países acabaram adotando o euro no decorrer do tempo. Porém, até hoje, muitos países ainda não adotam o euro, apesar de fazerem parte da União Europeia. Tá? Quando você adota uma nova moeda, você, no caso, os países eles vão ficar atrelados a um Banco Central comum. Então surgiu o Banco Central Europeu, o BCE, com sede em Bruxelas, aqui na Bélgica. Então esses países, de certa forma, perdem aí a sua autonomia na administração da sua parte financeira, né, a sua parte bancária. Os países que não adotam o euro vão manter os seus bancos centrais nacionais e vão ter o controle aí das suas moedas e dos seus sistemas financeiros, tá? Então a partir disso você vai ter a formação dessa forma da União Econômica. Com o tempo a União Europeia vai tendo muito sucesso, né? Esses países aqui vão ter um mercado econômico muito intenso e isso vai fazer com que outros países aqui da Europa se interessem em ingressar no bloco, tá? Então a partir de então novos países vão ingressando, fazendo com que a União Europeia cresça do seu tamanho. Então aqui nesse mapa do lado esquerdo nós vamos ter as adesões dos países ao longo dos anos, né, desde a Comunidade Econômica Europeia até a União Europeia. Então aqui em laranja você vai ter a Europa dos 6, que são os países originais que formaram a Comunidade Econômica Europeia em 1957, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Alemanha Ocidental, França e Itália. Em 1973, o Reino Unido, Irlanda e Dinamarca ingressaram na antiga Comunidade Econômica Europeia. Em 1981 foi a vez da Grécia. Em 1986, Espanha e Portugal ingressaram e formaram o que a gente chama de Europa dos 12, a última formação da Comunidade Econômica Europeia. Esses 12 fundaram a União Europeia em 1991. Em 1990, houve a reunificação da Alemanha, ou seja, você tinha a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental até esse ano. Os dois países se fundiram e formaram uma única Alemanha, então o lado oriental da Alemanha passou também a fazer parte do euro. Em 1995, Suécia, Finlândia e Áustria foram os 3 primeiros países aceitos e passaram a integrar a União Europeia. Em 2004, você teve a adesão de 10 países no bloco. Países do antigo bloco socialista: Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Hungria e Eslovênia. E também o Chipre, que é essa ilha aqui, e Malta, que é uma ilha que está aqui ao sul da Sicília. Eles passaram a formar a União Europeia. Em 2007, Romênia e Bulgária passaram a entraram no bloco, o que formou o que a gente chama de Europa dos 27 países da União Europeia. Em 2013, teve a adesão da Croácia, que é esse país, é o primeiro país da antiga Iugoslávia a ingressar na União Europeia, e que configurou o que a gente chama de Europa dos 28, ou seja, a União Europeia é formada por 28 países, que é essa Europa que nós estamos vendo aqui. Então, em colorido estão os países que integram a União Europeia, que são um total de 28, e as suas respectivas bandeiras. Além desses 28 países, alguns outros países da região da Europa querem ingressar na União Europeia.
Então aqui nós vamos ter nesse mapa, em cinza, os países que já fazem parte da União Europeia, em verde escuro, países que são candidatos a ingressar na União Europeia, já preenchem todos os requisitos e estão esperando aí a aprovação de seus nomes, né? No caso da Islândia, Sérvia, Montenegro, Macedônia e a Turquia. Em vermelho você vai ter os países que são candidatos, querem se candidatar a membros da União Europeia, porém ainda não preenchem todos os requisitos. É o caso da Bósnia e Herzegovina, de Kosovo e da Albânia. Então aqui você tem países que possivelmente no futuro possam integrar aí a União Europeia. Mas nem todos os países, nem todas, a União Europeia não tem apenas pedidos de adesão, também tem saída. No caso, uma saída muito emblemática, que é a do Reino Unido, que é esse país que está em destaque aqui no mapa. Em azul você tem os países que integram a União Europeia e o Reino Unido, que é o primeiro país a sair do bloco, né? Em 2016, né, no movimento chamado Brexit, onde, a partir de um plebiscito, a maioria da população votou pela saída do país do bloco. Tá? Então, a Europa, que até então era a Europa dos 28, voltou a ser a Europa dos 27, com a saída do Reino Unido. O assunto Brexit que eu vou discutir numa futura aula, posteriormente. Então, aqui nós chegamos ao nosso final da aula, aqui as referências bibliográficas, e aqui é o fim da aula. Obrigado e até a próxima, pessoal.